Muito boa tarde a todos. Vamos começando a nossa live, a primeira live, a live dia 1. Dia 1, exatamente. O primeiro dia das lives desse aquecimento, tá? Do workshop, segundo workshop Desvendando a ADTM, onde a gente vai ter um nível de discussão altíssimo, tá? E com presenças ilustres, né? Com convidados ilustres que já participaram do primeiro workshop Desvendando a DTM e vai passar aqui exatamente as impressões de como foi o primeiro workshop e como vem sendo esse crescimento, essa evolução durante todo esse processo de conhecimento, de corrida atrás de dominar as disfunções temporomandibulares. E para isso, eu vou convidar uma querida aluna nossa para participar conosco. Ela que participou da nossa edição do workshop Desvendando a DTM, tá? E vai ser muito bom conversar aí com ela. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, mestre. Boa tarde, Tudo bom? amores. Tudo bem, Tudo e bom, você? querida? Tô Tudo ótimo. ótimo. Então, você tá vendo por aí, né? A gente tá nessa, vamos dizer assim, nessa nova jornada rumo ao workshop Desvendando a DTM, onde é o segundo evento que a gente vai fazer para que possa levar essa metodologia, o passo a passo, para o pessoal dominar de fato essa, essa metodologia de trabalho com a DTM, junto com a experiência que a gente tem, tá? E Uhum. aí, eu queria, antes de mais nada, que você se apresentasse aí para o pessoal, dizer de onde você é, fala um pouquinho da sua história para a gente entrar de fato aí na DTM, na vida real, o que é que como as coisas funcionaram aí na sua vida e a gente trazer um pouco de conhecimento para todo mundo. E antes de mais nada, de você começar a falar, galera, tem uma setinha aqui para cima. Vamos fazer várias pessoas terem acesso a esse conteúdo. Clica aí nessa Ótimo. setinha. Se cada um enviar para 3 amigos que são da área, a gente consegue disseminar esse conhecimento. Então, aperta na setinha aqui enquanto a Juliana está apresentando e falando um pouquinho dela para que, vamos dizer assim, os neurônios comecem a fritar. Gente, boa tarde. Antes de mais nada, mestre, muito obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada, viu? Estou me sentindo muito importante. Bem, meu nome é Ju, meu apelido é Juliana Braga Moura, tenho 46 anos, sou fisioterapeuta e sou de BH, mineiríssima. E o professor Randy me resgatou ao longo dessa quarentena. Foi no início de abril que ele me resgatou. E ele, quando ele disponibilizou o primeiro workshop da DTM, Desvendando a DTM, gente, foi fantástico. Fantástico. Porque, como vocês podem ver, o meu masseter, ele grita, né? Eu tenho mordida cruzada, e tem o comprometimento da ATM, não só eu, como a minha irmã também. E quando ele lançou essa sementinha, eu não pensei duas vezes antes de me inscrever para desvendar esse mistério, que realmente é um mistério mesmo, gente, que ele desvenda de uma forma mais clara, mais límpida, igual uma água. Ô, E, Juliana, aproveitando aí que você muitas é assim, a gente tem, né, dentro da nossa vida uma trajetória profissional, né? A gente tem que muitos de nós seguimos a área de saúde por ter sido paciente em algum momento e de repente a gente
gostou e se identificou com aquilo. E outros porque os familiares são profissionais de saúde e aí termina indo no bolo, vamos dizer assim, né? E aí, dentro desse processo, eu lembro de quando me tornei fisioterapeuta, eu fiz uma cirurgia de menisco e gostava de esportes. Então, eu entrei nessa, vendo o fisioterapeuta, achando legal aquilo, achando legal recuperar a função. E existia uma coisa que me incomodava muito, que era aquela história de fazer 20, 30, 40 sessões de atendimentos e não atingir resultados consistentes. E isso a gente vê também em outras áreas, como a odonto, a fono, enfim. Que aí, nesse caso do que a gente está falando da DTM, também trabalham e é um trabalho multiprofissional. E aí, se você for se contextualizar, você começa a observar que, de fato, você tem uma relação afetiva com a sua profissão e que alguma coisa te chamou para ali para dentro. E aí você começa a imaginar, poxa, realmente, naquela época que eu queria ser, que eu precisei, eu fui atendido e comecei a gostar. Ou, meu pai, minha mãe, minha família eram dessa área e eu comecei a gostar. E você começa a imaginar o quanto você gostaria, né, de ser profissional, né? O quanto você gostaria de fazer diferente, de ser igual àquela pessoa, de atingir aqueles objetivos. E aí é que está o problema. Quando a gente chega na vida real, o problema não, vamos dizer assim, o que nos impulsiona para fazer diferente é que, muitas vezes, pelo menos na disfunção temporomandibular, a faculdade não nos traz um grande conhecimento, tá? As pós-graduações trabalham muito em protocolos e tratamento voltado para o sintoma. E, de fato, a conclusão desse processo terapêutico fica bem limitada. Como é que você contextualiza essa sua história aí de trabalhar com a disfunção temporomandibular? Você já trabalhava? Foi algo que sentiu a dor, assim, sentiu em você a necessidade e passou? Ou não? Não, eu queria um novo mercado, queria trabalhar. Como foi isso para você? Bom, mestre, eu agreguei os dois motivos, tanto problemas que eu tenho, quanto a disponibilidade do mercado, que é amplérrima, né? Que realmente tratar a DTM, uma DTM, não se baseia apenas em um profissional. A gente tem que pensar em uma multidisciplinaridade, né? Multiprofissionais, né? Um plano multiprofissional que vai lidar com essa disfunção. E eu, ao longo da minha trajetória, né, que eu fui educadora física e eu amo praticar atividade física, mas eu tenho aquela vontade de cuidar das pessoas. E eu vi que quando eu fazia algum tratamento fisioterapêutico, os fisioterapeutas me deixavam a desejar. Querendo criticar, não querendo criticar, mas já criticando, porque fisioterapia em plano de saúde a gente sabe que é caótico. Mas, enfim. E esse meu problema da ATM, ela começou a aumentar. Eu sentia que a minha mandíbula, ela ia para frente gradativamente. É uma sensação muito estranha, mas eu sentia. E também eu sentia que a minha mordida se tornava ainda mais cruzada. Vocês podem ver quando eu falo, isso é nítido. E aqui em casa também, a minha irmã, ela também tem um problema de ATM, já fez cirurgia, ela teve que cortar um pouquinho a mandíbula dela para refazê-la, essa ATM dela, mas o problema começou a voltar. E isso começou a me despertar a vontade de, por que não tratar as pessoas? Por que apenas a gente vai tratar fazer tratamentos, vamos dizer assim, que curam apenas os sintomas e não a causa? Que muitas vezes eu vejo profissionais na área de ortodontia que tratam a ATM, muitos são
fabulosos profissionais, eu não estou questionando a capacidade deles, mas eles lidam apenas no sintoma, que é o bruxismo, que é a dor de cabeça, muitas vezes a pessoa tem cefaleia, muitas vezes a pessoa tem fadiga na musculatura tanto temporal quanto masseter. Então, a pessoa ela vai tendo esses problemas em que há profissionais que não aprofundam o seu tratamento apenas fazendo tratamento para sintomas. E tratando apenas os sintomas, a gente sabe muito bem que não vai solucionar. Por exemplo, há pessoas que utilizam plaquinhas que elas têm tanta rigidez, mas tanta rigidez e capacidade de tensão na temporomandibular delas, que elas quebram a placa. E eu pensei, falei assim, gente, eu não quero isso para mim. Fiz uma especialização em ATM, já tem 2 anos que eu fiz, mas eu ainda falei assim, gente, eu não consegui chegar na causa. Aí eu sempre tratava, mas eu não conseguia ajustar. Foi quando eu, através que eu ingressei na mentoria junto com você, que você lançou esse workshop, que eu falei assim, gente, esse negócio acho que vai ser bacana. Aí, quando você fez o pré-workshop, eu falei assim, como é que é? Seria como se fosse esse aquecimento que a gente está fazendo, né? Exatamente, Isso. exatamente. Aí você começou a colocar uma luz lá no fim do túnel. Eu falei assim, gente, eu tô achando que a causa tá lá. Eu tenho que buscar é isso. E foi isso que me estimulou a entrar no primeiro workshop, fazer com você, e foi fabuloso. Ótimo. E aí você falou uma coisa interessante. Aproveitando, galera, nós temos aí 27 pessoas. Clique aqui na setinha, no aviãozinho. Manda pelo menos para 2 amigos que têm Clica interesse, aí. tá? Que trabalham com isso, para que a gente possa ajudar mais pessoas a entenderem o que a gente está falando, né? Dessa metodologia de desvendar e fazer com que você domine a avaliação e o tratamento da disfunção temporomandibular de uma forma complexa, né? A Juliana falou muito bem do trabalho, que tem um ortodontista muito bom, do mesmo jeito que tem Uhum. fisioterapeutas muito bons, e eu falo durante o workshop que cada um tem o seu papel na abordagem, mas todos precisam saber e entender para poder combinar e falar a mesma língua. Nenhum dos profissionais podem assumir como aquela patologia, como aquele problema, sendo de posse dele que ele vai resolver. Não vai resolver. Né? Não Você vai. falou uma coisa clara aí da sua irmã. Ela fez uma cirurgia ortognática e Uhum. não resolveu. Mas por que não resolveu? E aí, uma das coisas que eu coloquei lá no grupo do Telegram para o pessoal foi que hoje eles iam aprender os 3 pilares da disfunção temporomandibular. Que os 3 pilares nada mais são do que o crânio, Nossa. a cervical e a região local temporomandibular, cavidade oral. E aí, vamos colocar um asterisco aqui. Leia-se cervical com a conexão cérvico-torácica. A conexão Exato. cérvico-torácica, onde o tórax, disfunção de tórax, histórico de problemas torácicos, vão levar a problemas ascendentes que comprometem a cervical, as fáscias cervicais, que é sobre, a gente vai detalhar a anatomia, cada passo disso, hoje à noite, às 20 horas, só sobre as fáscias cervicais, tá? E aí, Juliana, quando você fala isso, fica claro que algum desses pilares foi Tá compreendido. negligenciado. E Exato. foi tratado, de fato, uma consequência e não a causa do problema. E essa dinâmica de você desvendar a DTM é exatamente você saber colocar. É igual, eu costumo dizer, é igual fazer um bolo.
Você sabe que o bolo leva, sei lá, leite, ovos, farinha de trigo, Uhum. chocolate, enfim, do que é que seja o bolo. Mas se você não coloca esses ingredientes na ordem correta, esses De- ingredientes colocados de ordem incorreta não vão surtir o efeito e gerar o sabor, a aparência, a, a delícia que se torna um bolo realmente feito com esse passo a passo. E aí é quando realmente essa metodologia Desvendando a DTM que a gente está trazendo faz com que tudo modifique o resultado final. É essa receita do bolo colocada em ordem que vai fazer a diferença, né, Juliana? E aí, Exato. você também comentou aí no tratamento de algumas pessoas que trabalham com bruxismo que muitos quebram até a placa, não Isso é é? fato. Ou seja, é uma órtese, está tratando o bruxismo, o desgaste dentário, e aí já gerando um spoiler para os outros dias, tá? Para o workshop também, existem, né, ligamentos e aferências, né, Puxa, na região do periodonto, na região interna do sistema estomatognático, que vão fazer com que os centros receptores centrais gerem uma resposta, uma aferência. E gere uma exato. eferência, né? Uma execução para proteger. E aí é que está o grande detalhe. Quando a gente entende esse processo, né, Juliana, a gente passa a perceber o porquê de vários pacientes chegar até nós com problemas crônicos, com problemas que não são solucionados da forma que é para ser, porque, antes de mais nada, o grande, vamos dizer assim, comprometimento é de atitude, que é É. aquela pessoa querer ser a dona do tratamento e não indicar para o outro colega para fazer um trabalho em harmonia, tá? Uhum. É a vaidade, né? É a vaidade. E em Muitas segundo, vezes. é a falta de um raciocínio clínico que integre todas as regiões. Como é que você vê isso hoje no seu dia a dia? Olha, mestre, eu ainda vejo muita resistência de alguns profissionais em confiar no trabalho de fisioterapeuta. E eu mostro para colegas meus, né, que são na área de ortodontia, os resultados que eu estou tendo. Mostro as fotos de antes e depois, porque eu estou tratando de 4 pacientes que eu já estou tendo resultados maravilhosos, inclusive da minha pessoa, porque uma das causas que você sempre ressaltou na hora da avaliação é você abordar o histórico da pessoa, se ela já sofreu alguma pancadinha na cabeça, aquelas coisas. E eu, quando você começa a questionar isso, eu vi o meu histórico, que era vai bater a cabeça lá no raio que o parta como a minha pessoa, entendeu? E quando eu abordo isso para alguns profissionais, eles ficam descrentes. Ah, não acredito, não. Aí eu falei assim, gente, eu acho que eu tenho que abrir um pouco mais a cabeça desses profissionais, que realmente há profissionais que a vaidade os cegam, né? Que a gente não pode pensar em um tratamento único restrito com a fisioterapia, ou único restrito para o fonoaudiólogo ou para o ortodontista. Não, tem que ser um trabalho em conjunto. E, Tem que ser um trabalho em Juliana, conjunto. só lhe interrompendo. E a prova foi que nós tivemos a presença no workshop, no primeiro workshop, de colegas da ortopedia funcional dos maxilares, dos colegas da Tá? ortodontia, né? Nós tivemos o Raul É, de Portugal, que inclusive os vai participar, tá? Ele vai fisioterapeutas. participar também na próxima segunda-feira, esse horário daqui. O Raul é um médico dentista, né? Que em Portugal chama médico dentista. E ele vai participar, vai trazer a experiência dele de como foi ele, como médico dentista, entender essa integração dos conceitos, dos Exato. pilares
da DTM e como aquela, vamos dizer assim, isso que eu estou falando com você, colocar os ingredientes no local certo fez e faz total diferença. Não é, Juliana? E faz mesmo. As pessoas, elas têm que. Eu acho que, por exemplo, o Raul, ele foi de uma humildade tão nobre que ele viu, falou assim, gente, eu tenho muito conhecimento, mas eu não tenho todo conhecimento. E isso Sim, faz parte de qualquer profissional que queira manter a sua alta performance na qualidade da sua prestação de serviço. isso. E eu vejo isso em poucos profissionais ainda, infelizmente. Isso. Então, ele buscou isso, sabe? Isso é fantástico, fantástico. E ele quer participar, e ele é muito envolvente, mas ele quer o bem de quem? Do nosso foco, que é o nosso cliente, o nosso paciente, o bem-estar dele, né? E não Isso. somente o bem-estar dele, né? Do Isso. profissional. Exato. E aí, eu já falei de uma das promessas que eu fiz hoje para o pessoal, que foram esses 3 pilares da disfunção temporomandibular. Outra coisa que eu falei com eles foi sobre entender esse desafio de tratar a disfunção temporomandibular. O Uhum. desafio quanto a, logicamente, parceria, que é isso que a gente está falando, de ter um grupo de colegas trabalhando juntos, né? De Isso. você ter técnicas passíveis de resultado, né? E você ter confiança, credibilidade, você sentir que realmente é capaz de fazer. Ainda tem outros tópicos aqui que a gente vai lançar. E aí, dentro desses tópicos dos desafios de tratar a DTM, inclusive do autotratamento, Juliana, que você faz em você, que eu Uhum. ensinei, dei algumas dicas. Fala um pouco desse desafio e aí, para ficar mais claro o quanto tem sido bom para você. E essas 28 pessoas que estão aí, ó, clica no aviãozinho, chama mais umas 2 pessoas que trabalham com isso e têm interesse para entender essa complexidade aí, ó. Ó, se você Chama é mesmo. egoísta, se você é egoísta ao ponto de ficar com conhecimento só para você, lembre-se que o crescimento ele só cresce quando você consegue contribuir. Eu costumo dizer, o pessoal da minha mentoria sabe que as principais árvores e mais bonitas são aquelas que dão os maiores frutos. E os frutos chegam e jogam semente no ar para poder dar mais frutos e assim contaminar e fazer o terror na terra, vamos dizer assim. E aí eu queria saber de você desses desafios, né? Então, galera, compartilha aí, chama mais umas 2 pessoas, vamos bombar essa live aí. Muito bem, Marcelão, chama aí, filho. Charlene, chama mesmo. Seguinte, quando o mestre ele começa a abordar o crânio, principalmente, e ele falou que as nossas placas cranianas, elas têm mobilidade uma em relação à outra, eu falei assim, como assim? Né? Já começou, a ignorância é uma benção, né, gente? Quando a E gente vamos não fazer sabe. uma observação, né, Juliana? A gente Uhum. fala em mobilidade do ponto de vista de dilatação e compressão, tá? Expansividade. Não vamos pensar em movimento. Não, Depois eu não, vou não, não. explicar. Estamos só no aquecimento. Então, o aquecimento a gente pode generalizar um pouco para que vocês entendam. Vá lá. É, são sutis esses movimentos, tá, gente? São muito sutis. E eu falei assim, a primeira paciente que eu tive foi a minha pessoa mesmo, e reparei que eu falei assim, gente, realmente eu não tenho essa capacidade de expansividade, de contração no meu crânio. E já começou aí. Eu falei assim, gente, eu tenho que começar a cuidar de mim, para ter essa percepção. E quando eu comecei a tratar de mim, a minha irmã ela até passava por trás de mim, ela falou assim, você tá louca? Eu falei, não, eu tenho que me encontrar. E foi fantástica a sensação, foi fantástica, sabe? E Eu falei vamos, ô, assim, Juliana, vamos fazer o seguinte. Galera que ah, está participando aí, vamos fazer uma dinâmica para a galera entender o que é esse movimento, o que é isso que a gente está falando, tá? Para depois não ficar com pré-julgamentos, né? é, Galera, é o seguinte, todos estão prontos aí para poder fazer a dinâmica. Bota aí o ok aí, todos estão prontos para fazer a dinâmica. Bota aí para cima, quem quer, escreve aí, bora, vamos. Escreve que a gente vai passar aqui para que vocês entendam
é exatamente isso que a gente está falando, tá bom? Vamos lá. Quem tá? Quem vai? Indira. Vamos. Bora? Gisele. Ó, galera, é o seguinte, ó. Pega uma mão, a outra, coloca aqui, ó, apoia num temporal, apoia na outra, tá? De preferência, agora só escuta o que eu tô falando. Só escuta o que eu tô falando, tá? Não olha mais. Respira fundo e expira. E tenta buscar na tua mão a sensação da dilatação e da compressão do crânio. Sente. Aumenta mais agora a pressão da respiração. Vocês vão ver que você aumentando a pressão da respiração, a dinâmica vai aumentando. E se você faz mais rápido e mais profundo, isso vai acontecendo. Quem aí sentiu a diferença na mobilidade de acordo com a respiração? Essa é uma dinâmica clara para você entender que existe essa, vamos dizer assim, essa mobilidade, essa complacência dentro do crânio e que vai, de fato, gerar interferência direto dentro da harmonia crânio-cervical. Isso, Marcelão. É essa sensação. Você sente que abre e que fecha. Que abre e que fecha. Então, quando você sente essa capacidade de dilatação e de compressão na inspiração, você dilata e traz. E o que é que gera o que a Juliana falou aí? Essas alterações, essa análise da sutura, Juliana. O que é que você começou a perceber disso? Olha, eu percebi que realmente a rigidez das minhas meninges, elas começaram a reduzir. Eu comecei a sentir um alívio na ATM. Ainda não, em função disso, eu não sentia a melhor em relação a estalidos, por exemplo. Mas o conforto eu já comecei a sentir. Eu já comecei a dormir melhor, não acordava com tanta rigidez. Isso. Sobre o né? estalido, o pessoal vai entender na segunda aula do workshop, na quarta-feira, dia 9. A gente vai falar sobre isso. Aguardem. Então, o bem-estar, ele começou a chegar a mim. Isso se eu fico imaginando assim, que eu não tive a possibilidade de alguém tratar de mim. Que eu acho que ia ser mais dinâmico, uma pessoa que seja capaz de lidar com a causa. Mas eu já estou vendo resultados nas minhas pacientes e também estou vendo resultado em mim, que eu estou muito feliz, né? Sim. Mas eu ainda tenho porque vamos dizer assim, há técnicas, né, que eu não consigo fazer em mim. Mas a gente chega lá, entendeu? Isso. E eu percebi uma coisa, quando o mestre ele deu esse alerta na gente, nessa complacência craniana, que eu não tinha essa complacência craniana. Imagina uma bola de basquete, gente. Eu era assim, entendeu? Então, as coisas começaram a fluir melhor para mim, entendeu? O bem-estar, ele chegou. Eu acho que o melhor da coisa para você acreditar que algo dá certo é você fazer em si mesmo e sentir o resultado, né? Exatamente. Então Exatamente. É o típico assim, fiz aquele brigadeiro, mas será que ele tá bom? Não, vou ter que experimentar, né? Então vamos experimentar. Juliana é a melhor aí, né? É fantástico. Fantástico mesmo que você falou agora. E aí, ó, para cumprir, lá no grupo dos matriculados, a gente tá com 1.200 e poucas pessoas, né? E aí eu coloquei lá, pessoal, muita gente não tá, enfim, podendo participar ao vivo por N motivos e, inclusive, querem ver se vai ser gravado e eu tô vendo isso para ver depois. Mas eu prometi também essa relação da coluna cervical com
a função da ATM, né? E aí, isso é bem clássico, Juliana. Aí, ó, galera, outra dinâmica aí para vocês agora com a coluna cervical, que aí eu Tá. quero, tá, que vocês levem essa dinâmica para o dia a dia. Vocês, ó, não venham participar da live, do aquecimento e do workshop para apenas serem ouvintes. Eu quero que vocês tenham resultados, que conhecimento é para você colocar em prática e ter resultado. Porque senão fica uma obesidade intelectual, né? Você começa a participar e não começa a converter em resultado para você. Então, para que você quer conhecimento se você não vai pôr em Exato. prática com os seus pacientes, né? E aí, eu quero que você faça uma dinâmica que é a seguinte: você coloca a cervical um pouco para frente e tenta abrir e fechar a boca no máximo de amplitude. Ao abrir e fechar a boca no máximo de amplitude, eu quero também que você vá e movimente a língua, ó, a língua para frente, atrás dos incisivos e posteriormente lá no palato duro, lá atrás. Abre, fecha e movimenta a língua. Se você estiver num lugar que tem muita gente, não se importa, faça. Vão pensar que você é um louco, mas é louco que está buscando resultado para os pacientes e o que importa são seus resultados. Esqueçam a crítica das pessoas. Foquem no seu resultado. Não perca essa oportunidade de Sabe? atingir essas suas coisas. Não faça, não se permita isso. Agora, jogou para frente, agora você vai fazer o quê? Trazer para trás. Ó, agora abra a boca e fecha. E fecha. Observe e compare a diferença da mobilidade da articulação temporomandibular. E agora você movimente Não a pode, língua da mesma forma. Vejam como altera toda a dinâmica. Desequilibra, como o Marcelo está falando, todo o total. sistema ióideo através dessa adaptação da cervical, tá? A gente está mexendo na cervical, trazendo a cervical mais em retificação e trazendo a cervical mais em anteriorização. Então, a cervical vai afetar diretamente, tanto do ponto de vista mecânico, que agora a gente viu como isso vai afetar. Imagine você passar a vida toda com uma função muscular em defasagem. Aquela turma que tem a retificação cervical. Eu, pelo menos comigo, eu sinto um aperto aqui na região anterior cervical. E já para frente, eu sinto uma tensão muito grande aqui que me impossibilita de mexer. Então, essas alterações, interferência da coluna cervical, vão gerar sobrecargas crânio-cervicais e afetar diretamente isso. Sobre a relação neurofisiológica, eu vou falar daqui a pouco, mas esses 30 aqui, tá vendo vocês, os 30 que estão participando, coloca no aviãozinho aqui e chama duas pessoas, dois amigos que são da área para poder participar. Se você está tendo esse conteúdo, você vai ter resultado, não seja egoísta, você não vai crescer. Olhe para cá, olha o que eu estou falando. Você vai continuar onde você está, porque você é egoísta, não quer compartilhar conteúdo. Imagine se eu e Juliana estivesse aqui, egoísta no nosso mundo, tendo nossos resultados e não quisesse compartilhar, amarrando o conhecimento. Então, compartilhe isso com a galera, que eu vou falar sobre a neurofisiologia afetada que relaciona a cervical com a ATM. Aline, vai na setinha que tem aqui abaixo, que vai direcionar você para o direct. Aí você chama CES 2702. E aí, Juliana, qual foi tua sensação nisso daí?
Nossa, a capacidade de abertura da boca é muito diferente quando a gente reposiciona a nossa cervical. Como que isso influencia? É impressionante. É impressionante. Já começa de ser um que ela está nessa altura aqui, que está na altura da ATM. É muito impressionante. É Rapaz, muito esse impressionante. workshop foi bom, você tá sabida, viu? Você viu? Você viu, brother? Ô, gente, se quer Or- vida! orgulho do tio. Ah, meu mestre! Gente, Certo. não deu nem para estudar direito, gente. Ele me convida assim, em cima da hora. Eu era para vir outro dia. Rapaz, quem sabe faz ao vivo. Eu disse a você, não se preocupe não, confie que você, como o pessoal diz, você vem e arrasa. E aí, Juliana, eu vou trazer uma relação aqui bem legal para o pessoal. Ó, galera, essa aqui é uma imagem muito comum que vocês veem na anatomia, tá? A coluna cervical conectada com o gradil costal, tá? Essa coluna cervical conectada com o gradil costal, a gente tem o quê? Os músculos, olha aqui, ó, leiam, elevador da escápula e escalenos, anterior, médio e posterior. Além disso, nós temos aqui, ó, alguns outros músculos, que ó, primeira costela, e porção do serrátil, integrando o gradil costal nisso. E aí, quando a gente tem essa integração, olha o que está afetado. Veja que coisa, vamos dizer assim, Linda. linda, chiquérrima, que eu vou falar hoje, às 20 horas, ao vivo, no meu canal do YouTube, a live sobre fáscias cervicais. Que é isso aqui, ó. Ó, cervical, vértebra cervical, aqui, ó, o forame, que passa a artéria vertebral, tá? E aqui, ó, eu tenho fáscias que vêm com alponeuroses superficiais, médias e profundas. Os escalenos fazem parte da fáscia profunda. Enquanto que os músculos suprainferiores fazem parte da fáscia média. E isso determina tudo. E para que vocês vejam, não quero deixar também vocês com um gostinho muito grande, mas eu acho que quem está aqui participando de 1 hora da tarde precisa ter um conhecimento diferenciado, tá? Para poder Tem que atingir. estimular, né, mestre? Tem que estimular. Tem, porque merece. E Juliana sabe já o que eu digo. Quem fica deve receber conhecimento de alto nível, porque merece, vamos dizer assim, quem paga o preço merece crescer. E ó, chega aqui, olha aqui. Isso aqui, ó, ligamento externo-pericárdio, pericárdio tórax, Então, aqui, ó, gente, lâmina da tireoide, tudo fáscia, integrando com a aponeurose média. Olha aqui, ó, aponeurose média. E aqui, ó, tireoide. Quando isso chega, ó, ela sobe essa aponeurose cervical, ó, vem aqui, cadê? Aqui, e chega lá em cima onde? No ocioide. E o ocioide é exatamente vamos dizer assim, o leme dessa estrutura. E aí, só mostrando para vocês como vai ser a aula do dia 9, a aula 2, tá? Vou falar sobre os estalidos. E muitas vezes os estalidos vêm por assimetria, tanto dos músculos que abrem os suprainferiores do lado esquerdo, em detrimento do lado direito com assincronia, associando com disfunção de crânio, com desequilíbrio do pterigoide lateral. E aí o pterigoide lateral com tônus diferentes e desequilíbrios vai gerar uma desvio da mordida. que chama uma deducção, né? Um nome bonito aí para a galera. Então, Fino. quando você tem acesso a esse conhecimento, você começa a desvendar o que de fato é a disfunção temporomandibular. E a partir daí você entra em outro nível profissional.
A partir daí, Forma mesmo. você vai... Quando alguém disser para você, ah, eu tô com dor aqui na ATM, no músculo da mastigação, a última coisa que você vai pensar, é em fazer massagem nos músculos mastigatórios. Por favor, não faça isso. Não faça isso. E aí, ó, galera, eu tô querendo chegar a 50 daqui que acabar. 50. Então, ó, compartilha aqui na setinha. Bota aí, Juliana, teu dedo aí Bora, pro pessoal amiga. ver qual é a setinha. Aqui, ó. Compartilha aí, ó. Esse Sobe aviãozinho tua aí, ó. mão. Compartilha pra Aqui, gente ó. chegar a 50 até o final. E aí eu vou falar a correlação neurofisiológica no final para que vocês entendam. Porque essa correlação neurofisiológica da cervical com a disfunção temporomandibular mostra a necessidade de se avaliar e de se conectar a isso, tá? De se conectar a essas pessoas, a essas estruturas. E aí, Juliana, como você entende essa questão da cervical? E eu falo assim, muita gente tem medo. Medo de avaliar, de tocar na cervical. Profissionalmente, como isso é para você? Olha, mestre, atualmente já é bem mais tranquilo pelo fato de a gente estudar, né? E quando a gente imerge no universo da ignorância, a gente sempre fica com mais receio de agir. E a partir do workshop, que depois eu também fiz com você o curso de aprofundamento, eu percebi a total conexão da cervical com a ATM, com o cérebro, é o que você falou. É uma conexão dessa tríade que, se você for incapaz de lidar com uma das três tríades, seu tratamento vai por água abaixo e você vai continuar tratando apenas o sintoma, né? Porque vai desde o momento em que você avalia o seu paciente, mas é para avaliar, gente, não é para avaliar, de acordo com o relato dele. Não. Você tem que, assim, aprofundar mesmo e cutucar o paciente. O cutucar é perguntar, tá? Para você saber qual realmente é a causa. É uma brincadeira investigativa, entendeu? Vocês têm que imaginar que cada tratamento você é um 007 e você tem que investigar. Aí, quando você percebe que qualquer anormalidade na cervical do paciente pode desencadear um problema que ele nunca ia imaginar que seria aqui na ATM, entendeu? Isso. Uma cefaleia, sabe, Isso. temporal. Então, a pessoa ela nunca vai imaginar. E isso Sim. é um papel do fisioterapeuta. Um fisioterapeuta que não quer lidar apenas com o sintoma. É um Sim. fisioterapeuta que ele é capaz de solucionar a causa. E quando ele enxerga a causa e ele é humilde o suficiente em saber, olha, o meu tratamento chega até aqui, agora você tem que buscar esse profissional, gente, o paciente, ele nunca mais vai te esquecer. Nunca mais vai te esquecer. Uma das coisas, Juliana, uma das coisas que me estimulam é o seguinte, não sei se você já passou por isso. Tem vários tipos de pacientes, né? Pacientes que você consegue excelentes resultados e tem pacientes que você realmente não consegue atingir isso. E se tem alguma coisa que me estimula, e aí você que está assistindo, Juliana também, pode começar a fazer, né? Faça esse ganho aí, essa reflexão. Comece a pensar o quanto foi bom ouvir o elogio do seu paciente quando você conseguiu tratar e atingir um excelente resultado. Uhum. E aí, quando você começa a imaginar isso, você consegue ver o quão bom seria se todos os seus pacientes dissessem a mesma coisa para você no final do seu dia de trabalho. O quanto de qualidade de vida isso iria atingir, né? A Mônica está falando aí, o fonoaudiólogo também atua. Exatamente, Mônica. A gente falou no começo aqui da live, a gente integrou todos os profissionais.
E aí você também, Mônica, como fonoaudióloga, comece a pensar na evolução, no crescimento, nessa dinâmica de produção de qualidade de vida, de missão profissional. E aí você começa a perceber que você pode ser isso. E sabe o que é mais interessante, mais impactante? É você perceber que um dia seu filho, seu marido, sua esposa, você pode precisar desse conhecimento e pode ser determinante a sua capacidade de investigação clínica, para a vida dessas pessoas. E aí, sinta isso e veja o quanto de responsabilidade a gente tem nesse processo e muitas vezes a gente só peca por uma coisa, por atitude. Que a atitude Exato. é pagar o preço de se dedicar, de vir aqui assistir uma live, de vir aqui colocar sua pergunta, de vir aqui se expor, por exemplo, como a Mônica colocou, deu a opinião dela, de compartilhar com os amigos, apertar na setinha aqui e compartilhar com os amigos. Por quê? O conhecimento vai fazer a diferença não na sua vida, mas na vida de muitas pessoas através de você como instrumento. E a partir do momento que você é profissional de saúde e não assume essa responsabilidade social, você não está cumprindo o seu juramento lá na aula final, na colação de grau, de servir o público, gerar valor e fazer a sua profissão gerar qualidade de vida e resultado. Mônica, é um prazer enorme e você vai ficar. Olha, escreva o que eu estou dizendo, escreva aí. Você vai falar agora, deixa eu só falar com a Mônica. Você vai ficar impressionada com a primeira aula, na segunda-feira que vem, de hoje a 8, do workshop, onde eu vou falar de relação bebê, adulto e disfunção temporomandibular. Sua cabeça vai começar a desvendar assim, vai explodir assim. Pá! A Mirella colocou um crânio assim, explodindo assim, os neurônios fritando. É exatamente isso. Na última aula, no primeiro workshop, na primeira edição, Mônica, a gente teve uma ortopedia funcional dos maxilares, ortopedista funcional, a gente teve ortodontista, a gente teve cirurgião, a bucomaxilo de Portugal, enfim, várias coisas. E foram para eles, literalmente, a Jaqueline, olha a Mirella colocando, a Jaqueline fritando os neurônios, cada aula fritando os neurônios, tá? A Jaqueline colocou, Randy, Deus do céu, esse nome, esse slogan que você colocou nesse projeto não podia ser diferente. E a história da Jaqueline é interessante, Juliana, ela vai participar também com a gente em uma dessas lives, que o esposo dela é dentista e não mandava paciente para ela porque ela não tinha confiança para tratar junto com ele, né, em parceria. Então veja como é isso. Vamos lá, olha ela aí. O que é que você ia falar, Juliana? Desculpa. Nós dois somos fisioterapeutas, mas esse workshop não é apenas para fisioterapeutas, gente, de forma alguma. É para fono mesmo, é para odontopediatra como a Mônica, é para ortodontista. São pessoas, são profissionais que lidam com essa parte crânioencéfalo que a gente precisa de abraçar. A gente precisa andar em parceria. Igual eu falei no início da nossa live, não adianta a gente tentar tratar apenas os sintomas, como que é o que acontece com muitos profissionais. Que há profissionais que só lidam com o sintoma, e o sintoma não vai solucionar o problema do paciente. Isso. Então, o nosso objetivo é abraçar esses profissionais cujo objetivo é o bem-estar do paciente. Não é o bem-estar do seu bolso em tentar segurar o paciente para você. Não é isso. Exatamente, Mônica. É uma equipe multidisciplinar. Isso. Essa humildade que cada profissional tem que ter em saber lidar com o problema até a sua capacidade de lidar com aquele problema, com aquele paciente e ser humilde o suficiente em falar com o paciente. Olha, o meu tratamento
aqui acabou. Agora eu quero que você vá para tal profissional para tentar avançar. É essa a nossa missão, sabe? Para a Isso, gente tratar o paciente da maneira mais honrosa que ele merece. Que não isso, adianta nada a gente enriquecer o nosso bolsinho, tentar segurar o paciente, é a atitude mais medíocre que um profissional pode ter. isso, E eu, exatamente. e eu, e eu sou muito aberta, sabe? Eu não acho, é, Curta e eu acho grossa. a coisa mais assim, estúpida, ridícula, baixa e vil um profissional segurar o seu paciente Isso. por excesso de vaidade. Não. Total. E aí o paciente fica lá, né, nas 30, 40, 50 sessões fazendo. Com todo respeito. O fisioterapeuta faz muito M, né, em relação a isso, de manter. A parte de odonto também. Estou cansado de atender no consultório disfunção temporomandibular após ajustes em excesso de aparelho, tá? Ortodontia? De Aham. ortodontia. Estou cansado de atender crianças com assimetrias, e aí eu comentei, a gente conversa muito dentro do workshop também, com assimetria, onde a odontopediatria mesmo, a ortopedia funcional, trabalha com pistas, né, dentários para pegar a propriocepção do periodonto e fazer com que consiga reorganizar, né? E Isso. aí cabe cada um assumir seu papel em prol do paciente. E por isso esse workshop, ele traz assim, uma explosão de conhecimento de raciocínio clínico avançado para que você, a partir de hoje, não seja mais aquele profissional que era quando você olhar para trás e olhar, a partir de agosto de 2020, eu sou outra pessoa em relação a DTM. Podem ter certeza. Anotem aí e depois me cobrem. Anote meu Instagram se você não quiser decorar. Anote o evento, anote a data, anote o Instagram da Juliana. Faça tudo aí e cobre. Você será outra pessoa após esse workshop, após entender e assumir o compromisso, pagar o preço de se dedicar, acompanhar todas as lives, compartilhar com os amigos, trazer a energia do crescimento profissional junto com você. Trazer uma vibração boa, que você vai ver o quanto que isso vai gerar de resultado na sua vida profissional. É totalmente impactante. E aí, nos últimos minutos da nossa live, eu vou falar dessa integração agora neurofisiológica da cervical com as disfunções temporomandibulares. Juliana é ótima. Parece, parece aquela torcida organizada assim dos Estados Unidos, aquela coisa. Olha aí, como é. Olha, a melhor coisa que eu fiz foi essa escolha na quarentena. Olha que beleza. Ah, isso, restaurações com excesso, problema de oclusão. E essa restauração do excesso é semelhante àquela comidinha que fica dentro, né? Que aí, ó, a propriocepção, a aferência começa a alterar tudo. Então, Mônica, se você está gostando, compartilhe com seus amigos da sua cidade, de outra cidade, dos Estados Unidos, da França, de onde quiser, de quem quer realmente atender bem os pacientes. Porque aqui é conhecimento para toda a língua, é o conhecimento do corpo, tá bom? Galera, é o seguinte, a cervical C1, C2, C3, do ponto de vista neurológico, ela possui núcleos que integram as aferências e estímulos medulares diretamente com setores do nervo trigêmeo, associado com a função do nervo trigêmeo. Ora, e quem é o trigêmeo? O nervo trigêmeo é o quinto par do nervo craniano. E esse quinto par de nervo craniano, na sexta-feira, hoje é segunda, sexta, 20 horas, vai ser live de conteúdo sobre o trigêmeo no YouTube. Ele possui ramos efetores e de aferência. Aferentes e efetores. E aí ele tem sensibilidade e tem também a questão motora associada. Dentro desse processo, as alterações cervicais
levam estímulos que vão ser capazes de alterar a função motora dos músculos, supridos pelo trigêmeo, podendo gerar alteração de tônus. E quando gera alteração de tônus, tá? Gera uma perspectiva de sintomatologia, peso, cefaleia, comprometimentos nessa região. E isso é totalmente comprometedor do ponto de vista funcional e da qualidade de vida do paciente. A gente não está falando de sentir uma dor hoje e essa dor ir embora. A gente está falando de pessoas que têm essas dores crescendo de forma crescente, onde perde sono, qualidade de vida, produtividade, capacidade de concentração. Você já percebeu, Juliana, o quanto é gratificante você estar nesse processo de fazer o paciente se sentir melhor e gerar uma melhor qualidade de vida? O quanto é gratificante isso? O quanto de paciente de retorno vem por indicação disso? Então, a proposta do workshop é levar você a dominar essa avaliação e tratamento, de fato, do nosso paciente, do seu paciente, para você ser outra pessoa, outra perspectiva clínica, né? E aí, Juliana, para a gente finalizar esse momento de agora, 20 horas nós temos um encontro no YouTube, tá, pessoal? Eu queria dizer a todo mundo, quem está aqui participando e está no grupo do Telegram, fala lá no chat do grupo do Telegram, de todos os participantes, o que mais te chamou a atenção e foi impactante, revelador, já nesse primeiro encontro do Desvendando DTM. E Juliana, querida, muito obrigado. Dê seu recado aí para o pessoal. O que é que você teria a dizer a essa galera que está ingressando nesse segundo workshop, que vem melhor do que o primeiro? Isso eu garanto. E digo a você, pode participar também como ouvinte, que vai ser revelador para você também, ainda. Você acha que eu não me inscrevi, mestre? Ô, gente, já me inscrevi há muito tempo. Eu agradeço demais ao convite. Realmente estou muito lisonjeada por participar do nosso primeiro encontro pré-workshop. Eu recomendo que vocês assistam, se inscrevam, entre no direct do mestre, tá lá, Dr. Randy Marcos, e vocês não vão se arrepender. A minha vida, quando eu fiz o primeiro workshop, gente, a minha capacidade de raciocínio clínico em relação à ATM mudou completamente, completamente. E eu recomendo a todos chamarem os coleguinhas profissionais, não apenas da área de fisioterapia ou da fonoaudiologia, mas de vários profissionais que lidam com essa área. Tá? Que todos, gente, a gente tem que caminhar junto para o bem do nosso paciente. Não é para o nosso bem. Vamos deixar um pouquinho a vaidade de lado. Não é questão, eu vou estimular a concorrência. Cara, temos 200 milhões de habitantes nesse país. Sim. Tem muito paciente, entendeu? Então, não é questão de vão roubar o meu paciente. Não, a gente tem que pensar no bem-estar do nosso paciente. Tá? Então, para isso, a gente precisa de ter mais profissionais capacitados. Então, convidem os nossos colegas profissionais. Galera, é o seguinte, o link da gravação não vai ficar no Instagram. Eu vou gravar, tentar colocar no YouTube e vocês vão receber no grupo, tá, do Telegram a gravação, tá bom? E aí, convidem, 20 horas tem hoje a nossa live sobre fáscias cervicais e integração do raciocínio clínico. Grande abraço, até mais. Tchau. Valeu, Juliana. Beijo, amores. Beijo, mestre.